Graça e paz de Jesus, meus irmãos. Hoje eu quero meditar com vocês sobre um tema que para mim é muito importante na vida de todo cristão. Você vai concordar comigo, o tema de hoje é santidade. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre a graça de Jesus, sobre o amor de Jesus e nos esquecemos do compromisso que nós, que somos lavados por esse sangue, redimidos dos nossos pecados e perdoados dos nossos erros, temos um compromisso também com Deus de sermos santos e buscarmos a santidade que é em Cristo, buscarmos a estatura do varão perfeito, essa estatura de Cristo na nossa vida. E para falar sobre isso, eu quero lembrar com vocês de uma história que está lá em Gênesis 17, que fala da vida de Abraão, e essa é a história que conta quando Deus muda o nome dele. Lá no capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre seu rosto, e falou Deus com ele e disse: Quanto a mim, eis que porei a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações, e não te chamarás o teu nome Abrão, mas Abraão será teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Essa é uma história muito conhecida de todos nós que já temos alguma familiaridade com a palavra. Abrão é chamado de pai da fé, e nesta passagem Deus já havia separado Abrão de sua família, ele já estava num lugar distante da sua terra, por fé ele já tinha caminhado até ali, mas ele tinha 99 anos, sua esposa também já era de uma idade muito avançada, e Deus olha para ele e diz assim: Anda na minha presença, sê perfeito, e eu te farei pai de muitas nações. Deus firma com Abraão uma aliança. Nós conhecemos essa história e sabemos que depois disso, Deus dá um filho legítimo a Abraão e Sara, Isaac, que vai ser o pai de Jacó, que será pai de todas as nações, esse povo separado por Deus. Porém, eu quero contigo me apegar nessa passagem que Deus fala para Abraão uma condição para que Deus fizesse aquilo na vida dele: anda na minha presença e sê perfeito. Esse chamado que Deus deu para Abraão de viver uma vida perfeita na sua presença é o mesmo chamado que nós temos recebido em Cristo. Lá em 1 Coríntios 6, a partir do versículo 19, Paulo escreve assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se nós lemos esse capítulo 6 de 1 Coríntios um pouco antes, Paulo vai falar daqueles que não hão de herdar o reino do céu, os roubadores, os mentirosos, os fornicadores. E ele estava chamando a atenção de um povo que naquele tempo estava vivendo um momento leviano com Deus. Estava achando que poderia continuar pecando e que a graça de Deus iria continuar transformando eles todos os dias. Jesus nos transformou, Jesus nos sarou, Jesus nos curou de todo pecado, nos libertou de uma escravidão, mas não para que nós ficássemos voltando para esse pecado. Jesus nos chamou para viver uma vida santa. Nós somos templo de um Espírito Santo e ele não pode habitar onde há pecado. Se você quer viver uma vida cheia da presença de Deus, cheia dos milagres de Deus, se você quer andar realmente na presença de Deus, você precisa buscar essa santidade. Se um dia você quer ver o rosto de Deus, a palavra diz lá em Hebreus 12:14, que sem santificação ninguém verá Deus. Ah, mas é muito difícil, eu não consigo. Meu irmão, o Senhor coloca em ti o Espírito para que você lute contra o pecado, não para que você continue pecando e pedindo perdão. O Espírito de Deus habita em você para que essa santidade frutifique na tua vida. E para terminar, eu quero dizer para você, meu irmão, eu e você, nós não somos perfeitos, nenhum de nós é. Todos nós temos os nossos erros. E como essa igreja de Corinto ouviu de Paulo essa chamada de atenção, quando ele diz em 1 Coríntios 6:9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Depois ele diz, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que muitos de vós têm sido. Paulo fala isso para aquela igreja. Porém, veja o que ele diz depois. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Eu e você fomos lavados dos nossos pecados para que agora possamos viver uma vida reta e digna diante do Senhor.
Recebe esse Espírito Santo que habita em ti, para que ele transforme o teu caráter, transforme as tuas atitudes e te torne mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso alvo. Que você tenha uma vida abençoada por Deus e que você possa andar nessa santidade, sem a qual nenhum de nós verá Deus. Um grande abraço, graça e paz de Jesus na tua vida.